Estamos felizes pela realização de mais um Pão das Três. Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Estamos ao vivo em nossa página no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos todos os irmãos, amigos, membros da nossa igreja, nossos parentes, colegas pastores que sempre passam por aqui. Todos sejam muito bem-vindos. O Pão das Três, você sabe, é o nosso encontro de todos os dias para compartilhar o pão espiritual, a palavra de Deus. Que privilégio, numa segunda-feira, nos reunirmos em nome do Senhor Jesus Cristo para celebrar este culto, para invocar o nome do Senhor, compartilhar a palavra que Deus tem nos legado, que Ele nos deixou. É uma honra, é um privilégio muito grande. Nossa igreja tem encontros online todos os dias, de domingo a domingo. Às quartas-feiras e aos domingos, no canal Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. Nos demais dias, o Pão das Três na página da igreja no Facebook. Vamos orar, dedicando a Deus este tempo que nós vamos passar juntos. Que seja um tempo muito prazeroso para Deus, que seja um tempo de edificação para todos nós. Vamos louvar a Deus pela oportunidade deste encontro. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos pela edição de mais um Pão das Três. Graças ao Senhor, que privilégio, que prazer, numa segunda-feira, nos reunirmos em nome do teu Filho para celebrar este culto. Que tu recebas em teu trono de graça, pedimos também a tua bênção sobre nossas vidas. Que tu edifiques a cada um, que tu abençoes a cada participante. Nossos corações estão abertos para receber do Senhor a bendita palavra, no poder, na operação do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista em Vila das Belezas e as demais igrejas, irmãos de outras igrejas locais, que também participam diariamente deste encontro. Pedimos que tu aceites este culto e que tu abençoes, em nome de Jesus. Amém. O hino 42 do cantor cristão tem o título Realização. Jesus agora. Sim, eu sei quão grande é teu amor. Vamos cantar este hino louvando e exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar, claro, como sempre falamos, de Jesus neste encontro. Então este hino é para exaltar, para louvar nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos juntos o hino 42 do cantor cristão.
pois tudo Cristo me supriu, em glória pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, Rei do mundo Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Louvor a Cristo, louvor a Jesus, profeta, sacerdote e rei, salvador bendito, graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico de hoje, a porção do pão espiritual, Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. Mateus capítulo 21, de 1 a 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Amém. É bom começar a nossa semana útil lendo a palavra de Deus, pensando nas coisas do alto, lembrando as histórias que já conhecemos de Jesus, o nosso Salvador. Eu quero ler um texto aqui para vocês, que é a referência que Mateus fez do profeta Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre
e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. A profecia se cumpriu. O texto de Zacarias usa a palavra exulta, pressupõe júbilo, alegria contagiante, exultação. E a profecia de Zacarias, 500 anos antes de Jesus, se cumpre cabalmente. A palavra hosana, descrita aqui em Mateus, significa Deus nos salve. A palavra hosana também era usada pelos sacerdotes, recebendo os peregrinos que vinham de vários lugares para o templo para adorar a Deus. Então, imagine as pessoas chegando ao templo para adoração, sendo recebidas pelos sacerdotes com esta palavra de exultação, de júbilo, de alegria, hosana. Na entrada de Jesus em Jerusalém, hosana combinou exultação, júbilo, com reconhecimento do Messias. Todas estas coisas foram combinadas nesta palavra, neste termo hosana. O palco estava sendo montado para o espetáculo da graça. Era iniciada a semana antes da cruz, a semana da Páscoa, a semana em que Jesus foi crucificado. Jesus causou alvoroço ao entrar em Sião. Mateus 21:10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Imagine, milhares de pessoas, a cidade recebendo estrangeiros, judeus, israelitas de vários lugares para a celebração, a grande celebração da maior festa do povo de Israel, que é a Páscoa, e Jesus entrando neste contexto, neste ambiente, a sua última semana antes do Calvário. Jesus estava andando, sendo conduzido sobre ramos e sobre vestes. Olha o versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. Consegue imaginar a cena? Interessante a gente pensar nesse aspecto, né? E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Que cena! Tanto os ramos quanto as vestes sugerem vitória, clima de vitória. Havia uma festa, um clima de vitória no ar. Era assim que Jesus estava sendo recebido em Jerusalém. Jesus estava adentrando definitivamente no ambiente onde cravaria a sua vitória. É claro, as pessoas o viam do ponto de vista de vitória com uma perspectiva política, econômica, social, militar. Mas Jesus sabia no seu íntimo a que vitória se referia a sua chegada em Jerusalém. A vitória contra as trevas, a vitória contra o mal, a vitória contra o diabo, a vitória sobre o pecado e, finalmente, a vitória sobre a morte, quando da sua ressurreição. Jesus se importou, sim, com o que as pessoas estavam fazendo, com o que as pessoas pensavam, mas a grande verdade era que a vitória do homem humilde, do homem manso, do homem de paz, não se tratava de vitória econômica, política e social, nem militar, mas a vitória da salvação, a vitória da luz sobre as trevas. Este era o clima.
na semana da Páscoa, a poucos dias da vitória triunfante de Jesus na cruz, Jesus foi saudado vitoriosamente. Hosana. Versículo 9. E as multidões, então tinha muita gente, tanto as que iam adiante de Jesus, como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Para quem estiver chegando, nós estamos em Mateus capítulo 21. Jesus foi saudado como realeza, filho de rei, rei do universo e filho de Davi. O texto aqui deixa claro isso, né? Hosana ao filho de Davi, também rei de Israel. Portanto, Jesus sendo reconhecido com grau de realeza, filho de rei. Jesus foi chamado filho de Deus por Deus, e Jesus também foi chamado de filho de Davi pelas pessoas. Vemos isso em ambos os evangelhos. Quem nasceu numa estrebaria humilde não entraria em Sião, nesta altura do campeonato, montando cavalos imponentes, carruagens portentosas de reis conquistadores, carruagens de imperadores. Não. Quem nasceu numa estrebaria humilde, Jesus entra montando um jumento, um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. Escolheu um animal que simboliza simplicidade, humildade, mansidão. Tudo a ver com Jesus. O animal escolhido tinha a ver com aquele que o montava, seguindo inclusive o padrão de seu predecessor, Davi, que tinha mulas e jumentos. Davi, inclusive, mandou Salomão montar sua mula para ser ungido rei. É interessante nós sabermos esta informação. Eu quero ler 1 Reis, capítulo 1, versículo de 32 ao 34. 1 Reis, capítulo 1, de 32 a 34. E disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então, Jesus não somente cumpre a profecia de Zacarias, sim, porque Jesus é o cumprimento de toda a Escritura a respeito desta entrada em Jerusalém, mas ele segue também uma tradição de sua família. Filho de Davi, descendente de Davi, de Salomão, rei, portanto, ele escolhe um jumentinho para entrar em Jerusalém. Nada de carruagem, nada de cavalos imponentes, de pompa e circunstância. Não, entrou montado num jumentinho. O versículo 7, vamos, Mateus capítulo 21, versículo 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes. Chama a atenção a delicadeza de Jesus em dar a ordem para que não apartassem o filhote de sua mãe. Esses detalhes, eles são importantes. Jesus mandou trazer
ambos. Não separe, portanto, o filhote de sua mãe. Jesus montaria no filhote. Aquela não seria mais uma festa da Páscoa judaica em Jerusalém, mais uma de tantas. Não, seria sim a grande festa da graça de Deus, festa que entraria para a história da humanidade, história da minha e da tua salvação, história da nossa salvação. Jesus venceu as trevas, venceu o diabo, venceu o pecado na cruz, venceu a morte na sua ressurreição. Tal semana não poderia se iniciar de outro modo, o rei humilde sendo saudado e aclamado. Não com a pompa dos reis e conquistadores, mas saudado como de fato merecia. Hosana ao filho de Davi. Júbilo, exultação, Deus nos salve, Deus nos salve, salve o filho de Davi, todas essas combinações sendo colocadas diante de Jesus. Nós sabemos que alguns daquela multidão creram nele de fato. Sabemos disso. Mas sabemos que a maioria, que muitos outros acompanharam aquele espetáculo para ver a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Olha o clima na cidade, olha o clima nesta entrada. Mas Jesus sabia por que tinha de entrar daquela forma. Ele tinha de entrar na cidade santa, inaugurando a vitória, para que a escritura se cumprisse. Quanto à multidão, muitos que saudaram a Jesus naquele domingo gritaram: crucificam na sexta-feira. Volúveis, instáveis, inconstantes, é assim os que compõem a turba, é assim a palavra das multidões. Muitos saudaram a Jesus, Hosana, no domingo, estes mesmos gritaram, crucificam na sexta-feira daquela mesma semana. Não importa, a profecia tinha que se cumprir. Jesus sabia por que ele estava sendo saudado daquela maneira. De fato, ele é filho de Davi. De fato, ele é o rei. De fato, ele é o Messias. De fato, ele é o Cristo. De fato, ele é o Salvador. As pessoas são volúveis. As pessoas mudam de opinião. Isto em nada altera a verdade. A palavra que se cumpre, a profecia que se cumpriu nele. Ele é o cumprimento de toda a palavra. O reino que Jesus estabeleceu não é deste mundo, mas é do céu. Jesus estabeleceu a paz entre nós e Deus. E para fazê-lo, tinha de ser o rei humilde que foi. O texto de Zacarias é emblemático. Eu vou ler de novo. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Este é Jesus. Pobre. Interessante isso, hein? Pobre, diferente de Salomão. E montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. O rei do universo, pobre, humilde, Hosana. Deus nos salve, queremos ser salvos por este Deus, Criador, sustentador do universo, que se fez pobre, humilde, que entra montado num animal manso, tranquilo, humilde, como um jumentinho, para salvar o mundo inteiro.
para salvar as nossas vidas, para estabelecer o seu reino de paz entre nós e Deus. Jesus não somente falou de paz, o que já é por si só é maravilhoso, mas nos trouxe a paz através de sua morte e ressurreição. Olha o diferencial. Muitas pessoas falam de paz, mas só um nos traz a paz. Só um nos dá a sua paz. Jesus, que morreu e ressuscitou. O rei humilde que entrou em Jerusalém montado num jumentinho virá com poder e grande glória, trazendo consigo não a paz, mas juízo, para que, aí sim, a paz seja estabelecida em toda a criação, em toda a terra. Algo que a Bíblia se refere como sendo novo céu e nova terra. Aquele rei humilde, manso, que entrou em Jerusalém para morrer por nós, voltará, trazendo consigo juízo para estabelecer seu reino de equidade, justiça e retidão sem fim em novo céu e nova terra. Graças a Deus por Jesus, graças a Deus porque nele e somente nele temos salvação. Hosana, hosana a Jesus, hosana nas alturas, porque ele está no mais alto céu, assentado à destra de Deus Pai, Senhor de todo o universo, tendo sobre si o governo de toda a criação. Hosana a Jesus, hosana nas alturas. Pensando nesta passagem, nesta palavra, nesta expressão, hosana, vamos cantar o cântico Hosana? Louvemos ao Senhor. Vamos cantar juntos. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso
nosso Rei. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, Hosana, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, nosso Rei Salvador, nosso Rei Salvador justo. A Ele toda a glória. E porque temos um Rei, que é o Rei dos Reis, podemos orar, podemos exaltar, engrandecer seu nome, podemos suplicar a Deus Pai, em nome dele, clamar. Tudo isto ele nos legou em sua bendita palavra. Gratidão. Temos paz com Deus através do nosso Rei humilde. Vamos agradecer a Deus por isto, né? Temos paz com Deus através de Jesus. Gratidão. Quando Jesus voltar, estabelecerá a paz em novos céus e nova terra. Vamos agradecer a Deus por isso, pela volta iminente de Jesus. Gratidão por provisão e sustento. Deus tem provido tudo que necessitamos, Deus tem nos sustentado. Gratidão por preservação e livramentos. Como Deus tem nos preservado. A preservação da nossa fé, inclusive, é motivo de gratidão a Deus. Deus tem preservado nossa integridade emocional, espiritual. Deus tem preservado nossa integridade física, nossas famílias, nosso lar. Deus tem preservado a nossa segurança. Quantos livramentos! Olha aí, quanta gratidão por termos Jesus como Rei e por vermos sua ação soberana, livre sobre nossas vidas. Pedidos de oração, temos vários. Nós continuamos em oração pela nossa irmã Andréa Volpe. Hoje, pela manhã, ela nos atualizou com boas notícias, graças a Deus por isto. Mas o quadro dela ainda é complicado, inspira cuidados, não vamos esmorecer na oração. Oremos pela nossa irmã Andréa, que está melhorando, graças a Deus por isso. O nosso irmão Cleito Andrade pede pela cirurgia de sua esposa, nossa irmã Michele. Na próxima quarta-feira, ela será submetida a uma cirurgia. Nossa irmã Ana Lúcia, ela é nova em nossa igreja, estava na classe de preparação para o batismo. Interrompemos, por enquanto, este trabalho. E a nossa irmã Ana Lúcia, ela pede pela recuperação da sua saúde e também pela saúde de sua família. A nossa irmã Eliane, do Seminário Teológico Batista Mispá, conhecido de todos nós, ela pede oração pela saúde de seu pai. Nosso missionário, pastor Adiel, pede oração por sua irmã, também questão aí de saúde. Irmã Maria de Lourdes pede oração pela saúde de seu irmão. Continuemos a orar pela Ete, irmã da nossa irmã Rosa Ribeiro de Melo. Oremos pela Silvete, irmã da nossa irmã Gilda.
Nossa irmã Josélia pede oração pela saúde de sua mãe, irmã Judite. Oremos pelos demais enfermos, pelas famílias enlutadas, pelas famílias da nossa igreja, pelos idosos, oremos pelos desempregados, pelos profissionais de serviços essenciais. A irmã Andréa Volpe é uma delas, está aí enfrentando um problema por causa da natureza do seu trabalho, né? A irmã Andréa é cirurgiã dentista. Então, oremos por todos que trabalham na área da saúde, os que estão expostos, trabalhando aí com serviços essenciais, em postos de saúde, clínicas, laboratórios, consultórios, hospitais, enfermeiros, médicos, todos eles. E também os demais que trabalham em serviços como comércio básico, aí, supermercado, padaria, açougue, enfim, todos que estão expostos ao público. Que Deus proteja a cada um, bem como aos seus familiares. Oremos pelas autoridades públicas, sobretudo da área da saúde. Que Deus conceda sabedoria, discernimento aos governantes, às autoridades públicas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil. Muitos motivos de oração, muitos pedidos. Espero que todos nós tenhamos aí a nossa agenda atualizada de oração. Vamos orar juntos, vamos ter este momento em nome de Jesus Cristo, unidos sob a autoridade de Jesus, em oração uns pelos outros. Oremos. Nosso Deus, nós te louvamos pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano dos reis da terra, Jesus, humilde, pobre, que se fez homem para nos salvar e para dar vida eterna a todos os que creem em seu nome. Te louvamos porque em Jesus temos paz contigo. Te louvamos pela volta iminente de Jesus, em que estabelecerá no juízo novo céu, nova terra, o teu reino de equidade e justiça sem fim para todo sempre. Maranata, Rei dos Reis, Maranata, Senhor Jesus. Te louvamos pela preservação, pela provisão, pelo sustento do Senhor, pelos livramentos. Te louvamos por tua igreja, a tua igreja gloriosa, por causa da glória de Jesus que repousa sobre nós. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de ti, Deus Pai, em nome de Jesus, para pedir pelos enfermos. Pessoas que estão enfrentando as mais diversas dificuldades em relação à saúde. Misericórdia, sejam dificuldades do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e também espiritual. Que a tua mão de cura, de misericórdia, de compaixão repouse sobre a vida de cada um, conforme o teu querer, conforme a tua soberania. Tu és Deus, soberano sobre todas as coisas. Tu és Deus sobre toda a criação. Não há impossível para ti, não há coisa nenhuma difícil para o Senhor. Cremos em ti, em nome do Rei, em nome de Jesus. Misericórdia, Deus Pai. Pedimos a tua bênção sobre as famílias enlutadas. Venha consolo, venha conforto do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os desempregados. Venha a tua provisão, venha o teu sustento. Pedimos a tua bênção sobre os idosos da nossa igreja. Que tenham da parte do Senhor vigor, alegria, exultação, júbilo por causa de Jesus Cristo, por causa do Rei. Hosana nas alturas a ti, Jesus. Senhor Deus,
Pedimos a tua bênção sobre as autoridades públicas, sobretudo as da área da saúde. Pedimos a tua proteção, Deus Pai, sobre os que trabalham em serviços essenciais. Misericórdia, guarde-os, que a tua benevolência seja a todos eles um escudo protetor. Te rendemos glória, te rendemos graça, Senhor. Confiamos em ti, queremos descansar sob a tua sombra, sob a tua asa, Senhor. Graças te damos, porque em ti e só em ti podemos e devemos confiar. Te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três. Que privilégio, que prazer passarmos esta segunda-feira, poucos minutos, teu povo reunido, tua igreja, em nome do Rei, em nome de Jesus, o Messias, o ungido, para a glória do Senhor. Que este tempo tenha sido prazeroso ao teu coração. Que este Pão das Três tenha sido uma bênção de edificação para todo o teu povo. Te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por este Pão das Três. Que Deus abençoe ricamente a você, membro da Igreja Batista em Vila das Belezas, amigo da nossa igreja, amigo do Pão das Três, visitante, nossos familiares, nossos amigos, irmãos de outras igrejas locais. Sejam todos igualmente abençoados por Deus. Amanhã, terça-feira, dia 27 de outubro, se Deus quiser, às 15 horas, aqui mesmo, na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook, teremos mais uma edição do Pão das Três, se Deus quiser, com o nosso pastor Israel Melo. Até amanhã, se Deus quiser. Deus nos abençoe.